Fala pessoal! Estamos mais uma vez aqui para conversar nos nossos 5 minutos para o Enem. E o nosso tema de hoje é sobre Roma Antiga. Falar de Roma Antiga é falar de um povo que marcou a história da Europa e do chamado mundo ocidental, como os gregos também marcaram. Gregos e romanos estão dentro dos chamados povos clássicos, a antiguidade clássica, recebendo esse nome principalmente em função do fato de que nós copiamos os modelos que eles criaram. Copiamos socialmente, copiamos politicamente, nos alimentamos até hoje de produtos derivados da cultura greco-romana nas mais diversas instâncias. Falar de Roma é falar de uma cidade que no percurso da sua história passou por um processo impressionante. Roma é aquela cidade que em cerca de 1000 anos de história lá na antiguidade passa da condição de uma cidade-estado para a condição de capital de um império. Uma cidade que passa de forma impressionante por 3 momentos históricos diferentes. Ao falar de Roma, falamos do período da realeza, a etapa inicial ou monarquia, fase de fundação da cidade, primeiras organizações políticas e sociais, entrando finalmente na segunda etapa, que é a fase da República Romana. A República Romana nos interessa por 3 características principais. O fato de que se montou uma grande estrutura política na qual os governantes eram eleitos e eram temporários. Exatamente aquilo que nós nos inspiramos para a nossa organização republicana. Junto com essa primeira característica, nós temos o fato aí de que plebeus e patrícios vão entrar em disputas pelo poder. Os patrícios monopolizavam a política e os plebeus, durante boa parte da República, por décadas e décadas, vão lutar por conquistas políticas efetivas. E desde a escrita das leis até a abertura de cargos políticos na cidade, exclusivamente para os plebeus, ou dividindo cargos políticos entre plebeus e patrícios, nós vamos ter um longo processo histórico de disputa, conflito, até que conquistas fossem garantidas. Além disso, foi durante a República que uma das maiores marcas da história romana também vai se configurar. No final da República, nós passamos pelo processo da expansão territorial. E a expansão territorial vai deixar marcas impressionantes em todo o continente europeu, no norte da África e em regiões do chamado Oriente Próximo ou Oriente Médio. Quando pensamos que a cidade de Roma, na fase da República, se expandiu num espaço de pouco mais de 100 anos, dominando boa parte do litoral do mar Mediterrâneo, marcando dali em diante uma transição da República para o Império Romano. E ao entrar no chamado Império Romano, a cidade chega ao seu auge de riqueza, de construções monumentais na capital da cidade, na centralização do poder nas mãos do chamado imperador e em marcações ou em heranças que Roma vai deixar, seja na estrutura física com suas obras de engenharia, seja em questões políticas com as heranças que vão permanecer com o Código Romano, o Código de Leis, as leis romanas, a questão envolvendo, por exemplo, a língua latina e a própria religião cristã, que se tornou a grande religião do Império no final da sua história. Um império que dependia de 2 questões fundamentais. Dependia basicamente da mão de obra escrava e da expansão territorial. E em função dessas 2 questões fundamentais, esse império começa a declinar, começa a afundar a partir ali do século III depois de Cristo. Grandes crises são enfrentadas por imperadores, uma sucessão de imperadores, tá legal? Em disputas, em assassinatos, em conflitos internos, na corte imperial, como quiser entender, até a divisão do próprio império. Finalmente, perto do ano 500, segundo o calendário oficial, no ano 476 depois de Cristo, o Império Romano do Ocidente cai, o governo cai, com a invasão dos povos que os romanos identificavam com o nome de povos bárbaros. Povos diversos de regiões da fronteira do Império ou até de dentro do Império que vão causar toda uma divisão desse antigo Império. Obrigado pela atenção, bons estudos, dê uma olhada no conteúdo de Roma. Tudo de bom!